sou a doutora Paula Saldanha Tinkel e estamos de volta com o nosso podcast Comer Bem Pode. E hoje nós vamos entrevistar a fonoaudióloga Patrícia Galdino. Vamos entender um pouquinho o que é a fonoaudiologia, para que serve, nós podemos nos beneficiar da fonoaudiologia. Paty, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com você, né? E falar um pouquinho da fonoaudiologia, que muitas pessoas ficam perguntando o que é, o que você faz? Perfeito. Me conta um pouquinho da sua história, Paty, e o que é a fonoaudiologia. Tá. Bom, a minha primeira formação eu sou pedagoga, mas depois, com o passar do tempo, eu quis muito fazer outras coisas e aí fui estudar novamente. E dentro da pedagogia, quando eu dava aula, eu tinha muita curiosidade de saber por que as crianças trocavam tanto a letra, né? E eu queria muito poder ajudar. E lá no curso de fonoaudiologia, quando ele abriu aqui em Campo Grande, que eu vi que a coisa começou a andar, eu falei, vou fazer esse curso. Fui fazer o curso de fonoaudiologia e me apaixonei. Não só por essa área da leitura e da escrita, mas também por outras coisas também, né? Que tem no nosso curso. E aí, faz mais ou menos 21 anos que eu já me formei aqui na Faculdade do Estado, aqui na UCDB, né? E atuo numa área que é bastante assim bacana, chamada área da disfagia, né? Mas nós vamos lá começar falando o que a fonoaudiologia faz. Tem uma gama de coisas que a fonoaudiologia ela hoje trabalha. Nós trabalhamos, por exemplo, na área da audição. Então, nós temos o fonoaudiólogo, que ele é o audiologista, onde ele vai fazer um trabalho de audiometria, né? Faz um teste de audiometria no paciente para ver a perda auditiva do paciente, faz um teste auditivo no bebê para ver se o bebê tem alguma perda, né? Tem também o audiologista e tem o fonoaudiólogo que trabalha para reabilitar a parte auditiva do paciente. Então, protetizando o paciente, colocando aparelho auditivo e trabalhando, por exemplo, com as dificuldades na fala e na audição do paciente que já nasce com alguma alteração, com rebaixamento auditivo. Então, aí é a primeira área. Uma outra área afim que a fonoaudiologia trabalha é a área da voz, tanto a voz falada como a voz cantada, né? Então, aparece de vez em quando uma pessoa dizendo, tô rouco há mais de 2 semanas, é normal? Então, o otorrino, ele nos encaminha, né, os pacientes, ou então o próprio paciente vai atrás da gente para saber se ele tem alguma alteração. E aí nós vamos trabalhar na área da voz, né? E vamos trabalhar também na área da voz cantada. Os cantores hoje, para eles manterem a performance, os shows que eles têm, eles estão assim contando com a ajuda do fonoaudiólogo para poder assim trabalhar com eles, para eles poderem manter a agenda deles, né? Uma outra área também afim que é muito bacana, que é a primeira que eu quis assim trabalhar, foi na área da educação, né? A fonoaudiologia hoje, ela está muito dedicada e muito aplicada na área da escola, onde nós vamos trabalhar com as crianças para a gente ver as dificuldades da fala, as dificuldades dos distúrbios articulatórios, as trocas que eles fazem no momento em que eles estão falando. E às vezes eles podem levar essa troca para a escrita. Então, lá na escola, os professores vão detectando os probleminhas que os alunos apresentam e aí já chamam por nós para que nós possamos trabalhar em conjunto com os professores para minimizar e sanar o problema do aluno, né? Tem essa área também educacional, tem a área da saúde coletiva, né, onde os fonoaudiólogos estão trabalhando hoje dentro das UPAs, para poder dar maiores informações
para os familiares a respeito nos atendimentos com os pacientes lá das UPAs, quando um paciente sofre um AVC, o paciente tem algum probleminha relacionado à fala, então o fonoaudiólogo também está lá. E também para trabalhar nessa questão da ajuda com as mãezinhas que estão para amamentar os seus filhos, que estão grávidas, o fonoaudiólogo também está lá dentro trabalhando com essa saúde coletiva, né? Temos também a área da linguagem, que é a área onde o fonoaudiólogo trabalha um pós-AVC, ele reabilita a fala do paciente, ele volta a ensinar o paciente a falar quando ele tem uma dificuldade na fala, reabilita a escrita do paciente quando também apresenta essa dificuldade. Então, o fonoaudiólogo vai trabalhando junto do neurologista, quando ele manda lá, olha, o paciente teve um AVC, vamos trabalhar com ele, ele perdeu um pouquinho da fala, nós precisamos fazer com que ele reabilite a fala dele, a linguagem dele está alterada. É nessas áreas que nós estamos trabalhando, né? E também tem a área que hoje tomou uma proporção muito grande, que é a área hospitalar, onde nós estamos atuando dentro dos CTIs, nos leitos hospitalares, onde nós trabalhamos com os pacientes em home care, né, nas próprias casas e também nos consultórios, dependendo da dificuldade, da doença, da patologia de base do paciente. Perfeito. Me diz uma coisa, e como que funciona o atendimento? Ocorre um encaminhamento do profissional, ou nutricionista, ou médico, fisioterapeuta, quer que seja, ou eu mesma posso ir até você? Sim. Bom, o otorrino ele pode nos encaminhar quando o paciente tiver algum problema, como eu falei para você, de voz, né? Uma rouquidão persistente, um professor que tem que melhorar um pouco a qualidade de voz dele, né? Um dentista pode também fazer o encaminhamento quando ele faz uma cirurgia bucomaxilo no paciente, que ele tem que fazer algumas alterações e ele trabalha a forma, né, do paciente. A gente tem que voltar a reabilitar a função da deglutição, a função da mastigação do paciente. Um neurologista pode encaminhar quando ele viu que o paciente teve um AVC e aí o paciente voltou com uma certa dificuldade para falar, uma dificuldade para engolir, né? Aí vai dependendo dos médicos e dos especialistas, como também o próprio paciente começa a sentir alguma coisa e aí ele vai lá no Dr. Google, ou então ele vai com o vizinho ou com um amigo e vai procurando, vendo as suas dificuldades e procura por nós também, né? Muitos pacientes têm procurado, porque eu achei até interessante, vale falar uma coisa que eu achei muito legal, que há um tempo atrás eu atendi uma senhorinha que ela me procurou sem falar nada com ninguém, porque ela foi participar de um bingo e viu que uma amiga engasgou e passou muito mal à mesa, né? E ela ficou assustada com aquela situação. E dali ela foi saber que quem tratava daquela situação que havia acontecido com a amiga era uma fonoaudióloga. E ela foi procurar para ver se ela não tinha nada de alterado na garganta dela, que é no ato de engolir, porque ela ficou desesperada e ela não queria ter aquilo, porque ela já estava tendo um pouquinho a idade já estava avançando e ela ficou demais da conta de preocupada de passar por algum constrangimento ou ter algum problema, né? Eu achei o máximo, porque na idade dela e ela procurar por um especialista foi procurar, eu achei demais de bonitinho. É que hoje a gente, interessantíssimo que nós temos os idosos, a internet, até um podcast anterior nós falamos que às vezes ela não é tão interessante. Mas, ao mesmo tempo, quando bem usada, ela nos possibilita uma gama de conhecimento e amplitude de atingir os nossos objetivos, né? Ela ajuda bastante, é verdade. Isso é muito legal. Mas eu fico preocupada. Falo assim, meu Deus, tem que mastigar, tem que não sei o quê. E aí, até uma vez eu pedi uma aula para a Paty, dos nossos cursos
Entendo da importância do processo de mastigação. Sim. E quem trabalha Sim. este órgão, nós profissionais nutricionistas, orientamos o alimentar, o comer, mas quem trabalha se está certo ou não essa mastigação, deglutição, é o profissional fonoaudiólogo, né? Sim, somos nós. Somos nós que também estamos atuando bastante nessa área, né? Nós estamos observando bastante. Os dentistas, eles encaminham. Então, coloca lá um aparelho ortodôntico na boca do paciente, aí ele encaminha para a gente. Olha, dá uma olhada na língua, tá com uma alteração na língua, deglutição atípica, tá engolindo diferente. Então, nós temos que fazer toda uma avaliação em conjunto do dentista. A gente traz todos os relatórios e aí a gente vai fazendo também toda a medição. Vamos olhando o posicionamento de língua, vamos fazendo avaliação do paciente na alimentação, como ele come, como ele deglute, e aí a gente vai trabalhar. O dentista, a gente comumente fala que ele trabalha a forma e nós trabalhamos a função. Então, nós temos que adequar a função de acordo com a nova forma. Se o paciente tem alguma mastigação ou oclusão diferenciada e o dentista vai retificar, trazer para o plano normal, nós temos que depois adequar a posição de língua. Oclusão é o fechamento. Isso. Se ele tiver algum problema oclusal, né? Aí a gente vai trabalhar junto. Porque aí o paciente vai ter que trabalhar a língua dele de maneira correta, posturar a língua dele de maneira correta, para ganhar de novo a movimentação adequada, para engolir de maneira correta. Porque senão ele vai ficar com alteração na mastigação e alteração na deglutição. E isso vai interferir lá na frente. Né? Então, quer dizer que, falando em mastigação, em língua, então, quando eu tenho também uma língua presa, eu também tenho um prejuízo fonoaudiológico. Sim. Haja visto que agora também, né, nós já temos a lei que ampara, que agora nós já temos o teste da linguinha para os bebês, inclusive nos hospitais públicos, né? E aí, se o bebê nasce já com aquela linguinha presa, já é detectado isso lá, antes dele sair da maternidade, do hospital, já é feito, né, o testezinho, e aí é preconizado a frenectomia, né? E a frenectomia, ela é feita para que o paciente não tenha uma dificuldade, né, com posicionamento de língua, porque a gente sabe que se o bebê tiver com essa alteração, ele não vai conseguir sugar, fazer a pega adequada e não vai conseguir mamar, né? Vai ferir a mãe e não vai mamar, não vai nutrir, não vai ganhar o peso adequado para a idade dele, né? Perfeito. E como que é hoje o seu trabalho? Em qual amplitude hoje que você trabalha? Eu comecei lá na área da educação, na área da leitura e escrita, depois eu fiquei um pouquinho na voz, e aí acabei caindo de amores pela área hospitalar. Eu atualmente atuo na área da disfagia, né? Na área onde eu trabalho mais com os pacientes que tiveram um traumatismo craniano, um AVC, são pacientes mais neurológicos, né? Um paciente que tem uma doença de Parkinson, Alzheimer, também tenho paciente com a dificuldade pacientes que têm dificuldade para engolir. Então, assim, quando eu levo meu alimento na boca e aí eu tenho alguma dificuldade do trânsito desse alimento da boca até o estômago, né? Que na verdade, nesse trato aqui, é a área que eu atuo hoje. Então, eu atuo atualmente dentro do consultório. Eu faço os atendimentos, né? Em média 45, 50 minutos o atendimento para cada paciente. E aí a gente vai preconizando, à medida em que eu vou fazendo a avaliação, chega um paciente novo, eu avalio e eu vejo quantas vezes na semana são essenciais para que ele possa vir comigo para fazer as terapias, para reabilitar, para ir melhorando o dia a dia dele. Um exemplo, o paciente que tem o Parkinson. O neurologista nos encaminha porque eles apresentam uma dificuldade deglutitória, eles têm um excesso de saliva, né? Eles têm uma dificuldade na articulação, eles têm muita dificuldade às vezes para falar, eles vão tendo o que a gente chama de bradicinesia, a lentidão dos movimentos.
Então, a gente tem que trabalhar uma gama de atividades com o paciente. A gente trabalha a parte da motricidade, né, que são os órgãos fonoarticulatórios. Nós vamos trabalhar os movimentos do lábio, língua, bochecha. Vamos trabalhar essa questão da musculatura orofaringiana aqui, né, onde nós engolimos. Vamos trabalhar a língua, né? Vamos trabalhar o alimento e o próprio ato de deglutir, tanto o líquido quanto o alimento sólido, o alimento mais consistente. Então, a gente vai fazendo toda uma gama de atividades para que o paciente consiga se manter bem, tenha uma estabilidade. Então, o doutor, o neurologista trabalha com a parte medicamentosa e nós vamos ajudando a dar a estabilidade para o paciente através das terapias. Porque a parte, em termos da ação de nutrir, a gente sabe que comer é um processo, além de afetivo, é um processo de prazer. Sim. E aí também o que a gente tem também é que a pessoa, quando ela, vamos dizer, em fase terminal, ela não come mais. A gente coloca pela gastro ou N situações. Nós também temos a questão não só alimentar da fonoaudiologia, que eu acredito é um encantamento. Porque você tem a questão do não engasgo com a própria saliva, se eu estiver errado, você vai me corrigindo. Sim, é. E como que funciona isso? Porque a pessoa acha que é só para comer. Não. Nós temos que observar. Por exemplo, um paciente que está lá no leito na casa, né? Que eu também faço os atendimentos em domicílio. Então, a gente vai e observa como é que está. Por exemplo, você trabalha com a gente. Vamos lá, a Paula prescreveu pro paciente uma dieta de tantas calorias. Então, nós vamos ofertar essa dieta. Ele pode comer pela boca, ele ainda consegue andar, mas a gente vai ofertando para ele o alimento, né? Mas a gente tem que observar muito se ele está engasgando ou não, porque às vezes ele não engasga com o alimento mais consistente, ele pode engasgar com o líquido. Ou então ele engasga com a própria saliva. Então tem uma série de coisinhas que a gente vai observando. Aí nós utilizamos de algumas ferramentas, de alguns exercícios, onde o paciente vai fazendo, a gente vai tentando fortalecer as estruturas dele. Agora, quando ele já está assim, bastante evoluído, bastante débil, a gente vai tentando manter, né, aquela alimentação, como você mesmo disse, você sempre trabalha com a gente, o ETTG, uma alimentação onde a gente possa oferecer para o paciente uma qualidade de vida bem bacana e, assim, deixar o paciente mais tranquilo. Aí nós trabalhamos, preconizamos mais a deglutição da saliva, a limpeza da cavidade oral, não permitindo com que ele assim tenha alguns problemas que nós chamamos de aspiração. Nós cuidamos muito disso. O que é uma aspiração? É quando o paciente ele tem, ao deglutir, ele vai fazendo inúmeros movimentos e, por exemplo, um pacientezinho nosso que tem dificuldades e ele, durante a ingesta do alimento, ele está comendo e aí ele tosse. Aí passou um dia, 2, 3, começa a aumentar aquela oferta do alimento, ele sempre tendo, depois da alimentação, da oferta do alimento, tosses assim, esporádicas, ou às vezes tosse 4, 5 vezes, tosse ao beber um copinho de água. Aquilo, com o passar do tempo, vai se acumulando e vai fazendo um efeito acumulativo no pulmão. E aí o pacientezinho tem o que a gente chama de uma pneumonia aspirativa. Aí ele tem uma febrícula, ou às vezes nem tem uma febre, ele pode ter uma pneumonia por conta da dificuldade, do déficit dele na deglutição. Por ele não conseguir engolir de maneira correta, não executar os movimentos por conta ou da senilidade ou da doença de base, aí ele começa a ter a dificuldade e aí pode apresentar uma pneumonia.
Pneumonia é sério, né? É sério. É Morre. bem sério. Deus o livre, se não tratar. O que comumente acontece, Paula? Por exemplo, o paciente teve uma febre, ou então nunca teve nada. Ele já tem uma certa idade, aí ele começou assim a ter umas febrezinhas, umas tossezinhas, né? Vai internado no hospital porque ele começou a não querer comer muito, né? E aí o médico faz um pequeno raio-x, ele olha lá, olha, tá com pneumonia, né? Por quê? Por conta da dificuldade que nós chamamos ou da inutilidade ou da imobilidade orofaringiana, nós chamamos dos músculos todos que são responsáveis pela elevação e abaixamento da laringe, que nós também temos que elevar a nossa língua e, sob a forma de uma concha, mandar o nosso alimento para trás, né? Então, todas as estruturas, elas têm que estar bem coordenadas, né? Na execução dos movimentos para que a gente possa engolir. E nós sabemos que, como num todo, nós envelhecemos e a gente também tem a dificuldade na deglutição por conta da senilidade, né? Perfeito. Então, quer dizer, se eu estou em casa, eu engasgo com muita frequência, tuço, isso pode ser a necessidade de dar uma averiguada com um profissional fonoaudiólogo. Sim, é bom procurar. E se eu chego em você, aí você vai olhar, daí vai falar assim para mim, tá assim, assado, Nós fazemos uma avaliação e para a gente poder assim ter a assertividade, a gente sempre pede um examezinho, né? Aí esse exame a gente pode contar com a ajuda do otorrino, ele faz o exame através de uma vídeo, né? Onde passa um vídeo aqui até o nosso ou naso ou oro, né? Para ver como é que o paciente está engolindo. Aí durante esse exame, a gente vai fazendo a oferta do alimento para o paciente. O alimento mais consistente, um alimento mais fino, até da própria água, para ver em qual estágio o paciente está engolindo e se ele está engolindo bem ou não. E esse exame é que vai dar para a gente assim, o parâmetro, se ele tem uma disfagia mais leve, uma disfagia moderada, onde é que está tendo a dificuldade. Então, a gente sempre conta com a ajuda do otorrino, né, para trabalhar essa questão da deglutição. Perfeito. Então, a gente faz o exame... A gente não. Os profissionais, né? Eu sou nutricionista. Uma videoendoscopia da deglutição, que a gente chama. E aí, a gente consegue saber qual é o grau de perda do meu idoso. Sim. Ou do meu pai, ou da minha mãe, ou de um filho atípico, né? Isso. Que muitas vezes, ou de um adulto que teve AVC. Sim. E aí começa o acompanhamento. Sim. E esse acompanhamento, ele é brevilíneo? Como que funciona? Olha, Paula, depende muito. Nós pegamos bastante pacientes que saem de um AVC com uma sonda, né, no nariz. Que é horrível. É horrível. A metade e a gente do povo reabilita o paciente, desmama esse paciente da sonda, faz com que ele volte a comer por via oral, a beber, né? Volte a falar, né, normalmente. Mas existe também aqueles pacientes que nós chamamos de pacientes mais graves, né? Que podem ser acometidos por alguma doença degenerativa, que a gente sabe que com o passar do tempo a doença vai se agravando, né? Então, depende muito do estágio, né, e da doença de base do paciente. Perfeito. Então, quem está em casa e vê o seu idoso engasgar, verifica uma não mastigação adequada, isso tudo, essas observações que nós conversamos, o profissional fonoaudiólogo, você pode estar entrando em contato para ver, né? Que eu acho muito importante nós termos todo o processo adequado de mastigar, deglutir, para que chegue para termos uma melhor absorção, né? Uma ação em nutrir. Sim. Sabe uma das coisas que eu acho assim bastante interessante, que as pessoas não têm muita noção, e que depois que a gente começa a fazer as observações, eles passam a... paciente idoso, por exemplo, que usa uma prótese, né? Tanto a superior quanto a inferior.
com o passar do tempo, a gente sabe que eles têm as perdas ósseas. Então, eles vão ter mais dificuldade de encaixar essa prótese, né, na boca. E eles vão ter a dificuldade para mastigar, vão ter a dificuldade para engolir. E eles vão engasgar durante a oferta do alimento. Na hora do almoço a gente observa, tá comendo mal, não está querendo comer. Um pouco por vergonha, por estar com as pessoas à mesa, estar engasgando. E a gente vê que eles estão com a dificuldade. Então, fica um alerta também para a gente poder observar. Essa é uma questão. A questão da própria senilidade, né? Se já tem uma certa idade, já começou a tossir demais durante as refeições, fica de olho, não é normal um paciente durante a refeição tossir demais, após a refeição ou um copo de água tossir bastante, se engasgar, isso não é normal, né? É sinal Pode ser que está indo para o pulmão. Pode ser que esteja alterado aqui as estruturas e com o passar do tempo vai para o pulmão. O que nós chamamos é que, assim, tem muitos vozinhos e vozinhas que são extremamente fortinhos, né? E nós chamamos de tigrões e tigronas, né? Que aí eles são muito fortes, tiveram uma vida, assim, bem nutridos e aí não aparece tão rapidamente. Mas, de repente, pode deflagrar alguma coisa e eles ficarem ruins. Então, é sempre bom a gente observar essa questão senil, a questão da órtese, da prótese dentária, né? Perda de peso. O paciente, ele passa a ter problemas assim de não querer se alimentar, e o fato dele não querer se alimentar, o fato dele não por exemplo, não querer sentir o cheiro da comida. Tem vozinhos que falam assim, eu não gosto de sentir o cheiro do alho fritando na panela. Minha nora vai começar a cozinhar, não quero. Fecha a porta da sala para mim, com a cozinha, porque eu não quero sentir o cheiro. Isso já é um fator de deixar meio que alerta, que já é o processo da disfagia chegando. Isso é muito interessante. A criança, o que eu preciso estar antenada? Na criança, a criança também, tem algumas crianças que têm algumas alterações, né? Principalmente para se alimentar. Nós temos que ver se elas não têm alguma alteração, porque a gente sabe que as crianças que têm o transtorno do espectro autista, eles têm uma certa dificuldade alimentar, eles são mais seletivos, né? O que a gente tem que trabalhar hoje com a criança que nasce a termo é saber ofertar os alimentos para eles, né? Apresentar os alimentos de uma maneira assim, bem lúdica e bem gostosa. E eu falo assim que as mães hoje, elas têm que ter assim um certo tino, um feeling para a apresentação dos alimentos para as crianças. Porque tem muitas crianças que têm dificuldade também. Elas resistem a alguns alimentos porque elas acham que o alimento estala dentro da boca quando elas pressionam a língua no palato. Tem algumas crianças que não gostam da textura. Então, é importante a gente trabalhar as diversas, a textura, consistência e também, né, trabalhando de acordo com a idade da criança, trabalhar a temperatura, para que eles possam aceitar e comer de tudo, né? Perfeito. Não ter dificuldade para engolir. E me diz uma coisa, existem aparelhos que a fonoaudiologia usa? Sim, existem. Nós utilizamos assim bastante ferramentas hoje em dia, né? Nós utilizamos eletroestimulação. Então, certa ferramenta. Que nós utilizamos aqui para a gente trabalhar um pouco nessa parte da musculatura da laringe, para ajudar na elevação, né? Nós trabalhamos também com algumas canetas que a gente usa no próprio aparelho de eletroestimulação para trabalhar dentro da cavidade, estimulando lá atrás a cavidade, a língua, né? Tudo isso para ajudar no movimento, na execução do movimento, na própria postura de língua, tudo que vai beneficiar na fala, que vai beneficiar também na deglutição, né? E nós usamos também o laser, né? Que hoje em dia o laser ele está sendo muito utilizado
porque o laser, a luz, né, de LED, a luz vermelha, o infravermelho, nós o utilizamos com os pacientes porque ele ajuda no recrutamento da musculatura, ele ajuda na dor, na inflamação. Um exemplo é hoje que o laser atua bastante no recrutamento da musculatura. Então eu vou aplicar um pouco de laser aqui nessa região do pescoço, que eu quero atingir o objetivo de melhorar a execução do movimento, né, de subir, da excursão laríngea, de subir e descer a laringe para o meu paciente engolir melhor. Então eu posso trabalhar o laser ali. Posso trabalhar o laser na língua para que meu paciente tenha uma maior paladarização, para que ele possa sentir melhor, né, os alimentos, né, a consistência dos alimentos, trabalhar melhor a língua dele. Eu posso também trabalhar o laser na cavidade do paciente, algumas estruturas, para a gente poder causar uma xerostomia. Quando o paciente tem um excesso de salivação, o laser atua nessa área para dar uma secada nesse excesso de saliva, para que daí o paciente não precise usar subterfúgios como alguns alimentos que às vezes secam a saliva do paciente, né? E uma gama de coisas, de possibilidades hoje. Perfeito. Então me diz uma coisa, quando a gente observa dentro da fonoaudiologia, em toda essa gama, né, o que mais a gente observa o pedir socorro é do envelhecer, né? Hoje em dia tem sido. E a gente observa que o idoso, principalmente no atendimento domiciliar, ele tem um maior conforto quando nós vamos para esse atendimento. E vocês atendem bastante nessa gama. Como é esses atendimentos? Geralmente os médicos é que encaminham para que os pacientes tenham o atendimento domiciliar. É como eu falei, um paciente que já está mais agravado, que já não deambula, que não anda, né? Que tem dificuldade motora, que já está acamado. Então, nós vamos até a casa do paciente. O fonoaudiólogo vai até lá e lá tem uma equipe multi, né? Que geralmente nas casas, onde nós trabalhamos com a nutrição, a fisioterapia, o fono, e nós vamos trabalhando com o paciente da seguinte maneira. O médico lauda que precisa de 3 a 4 dias na semana os atendimentos. E nós vamos trabalhando com o paciente a parte da deglutição, para que ele possa, assim, conseguir engolir a saliva e se manter. Aí a gente trabalha o que nós chamamos de uma equipe multi. O nutricionista, né, vai ofertando os alimentos, vai vendo toda como é que nós... Suporte nutricional. Suporte nutricional, né? O fisioterapeuta vai trabalhando as questões motoras, circulatórias e respiratórias quando o paciente precisa, e nós vamos fazendo todo o trabalho em equipe, né? Sempre assim, um trabalhando linkado com o outro, porque se o vozinho tem alguma alteração respiratória, eu tenho que saber certinho o que o meu amigo da fisiorrespiratória trabalhou, para eu poder chegar e atuar. Depois eu tenho que saber qual é o aporte calórico, o que ele já recebeu de alimentação naquele dia para eu poder trabalhar. Não posso trabalhar com a dieta seguida lá, correndo, né? Senão vomita. Senão ele vomita, né? Assim, Paula? Nossa, então, assim, é toda uma série de fatores. Por exemplo, um pacientinho que já está bem acamadinho, nós trabalhamos de segunda a segunda na casa. Aí vai depender mesmo das necessidades do paciente. Perfeito. E me diz uma coisa, se você tivesse que dar uma fala para quem está assistindo a gente, porque uma grande gama da população nem conhece fonoaudiologia. Não. É interessante como nós temos um desconhecimento sobre possibilidades de tratamento, possibilidades de acompanhamento que a sociedade pode ter para o seu ente querido, seja criança, seja pré-adolescente, adulto, idoso. Qual o recado que você daria para a população?
para quem está escutando a gente em relação à fonoaudiologia, a importância de identificar tudo isso daí? Olha, eu deixo assim o recado de que é importante nós mantermos a saúde, nós precisamos falar bem. Para nós falarmos bem, nós precisamos ter a mastigação adequada e a deglutição adequada. E que é importante a gente procurar os meios e as pessoas quando nós tivermos alguma dúvida em relação à rouquidão, a um rebaixamento auditivo, alguma dificuldade. Não é normal a gente ficar rouco 8, 10 dias. Não é normal eu ter assim uma dificuldade na escola trocando letras e continuar indo de uma série para outra com aquela dificuldade na troca de letras. Não é normal eu ter assim uma dificuldade deglutitória o tempo todo e tosses e muitas tosses e apresentar muitas vezes pneumonias, né, que nós sabemos que muitas pessoas, muitas vezes, elas estão indo para o hospital internadas, até mesmo nos hospitais públicos, diversas vezes por pneumonias, né? Então, assim, procure no seu centro de saúde, vocês saberem se tem no centro de saúde próximo de vocês, nos UPAs, né, um fonoaudiólogo. Lá eu sei que eles estarão para resolver, para conversar com vocês, para falar com vocês, esclarecer as dúvidas que vocês têm em relação aos problemas que vocês apresentarem. Porque eu vejo, Paulo, eu estava até conversando esses dias com uma amiga que trabalha na nossa área e fica na UPA, que muitas vezes as mãezinhas chegam lá e no bate-papo elas começam a ter dificuldades e começam a conversar e aí resolvem o problema delas explicando em pequenas palavras: olha, esse bebê está com dificuldade de deglutição, esse bebê ele está precisando ser melhor nutrido, esse bebê precisa ser encaminhado aqui para o pediatra. Então, às vezes, só chegar no centro de saúde e pedir um socorrozinho, uma explicação, que sempre vai ter gente lá para poder ajudar. E nós estamos à disposição. Olha, nós contamos aqui em Campo Grande com um apoio, né? Agora eu acredito que nós vamos ter eu poderia dizer assim, um presente. Nós tínhamos o nosso curso, ele foi fechado aqui em 2006. E agora a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, ela vai abrir o curso de fonoaudiologia. Perfeito. Em agosto vai começar a primeira turma de fonoaudiologia. Então nós já teremos aqui em Campo Grande novamente, né, o curso implantado e nós teremos mais profissionais aqui em Campo Grande para trabalhar. E se vocês precisarem de tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu tenho atendimento em clínica e depois você pode passar Mas pode passar contato, agora seu né? contato. Eu estou atuando na clínica Habilis e lá eu trabalho todos os dias de manhã e meu contato é 99984-5404. Eu também tenho a clínica que nós chamamos de atendimento home care, a Fono Ativa, onde nós atendemos os pacientes domiciliares, os pacientes que não podem ir até o consultório. Nós contamos com uma equipe de fonoaudiólogos que vão até as residências, que atendem os pacientes mais agravados, né? E nós estamos atendendo em domicílio. Também o mesmo contato. É só falar comigo, eu sou a responsável pela Fono Ativa. Meu telefone é 99984-5404. Perfeito. Muito obrigada, Paty. Eu que agradeço. E nós ficamos por aqui com o nosso podcast Comer Bem Pode, com Paula Saldanha Tinkel, conversando sobre fonoaudiologia. Até a próxima semana.